Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite, no dia 17 de outubro de 2016, a 31ª reunião ordinária de 2016. Vamos iniciar nossa sessão com a oração de costume. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Solicito o senhor secretário, vereador João Alberto Silva, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Carlos Luiz Braga, Dailton de Paula e Silva, Gerson Luiz Correia, Jaime Sevilo Barbedo, João Alberto Silva presente, José Marcos Rezende Bustamante, Marcos Batista, Maria Francisca Santos do Nascimento, Sebastião Dailton de Lima. Havendo o número legal, declara aberta esta sessão. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária dia 10 de outubro de 2016. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária de 10 de outubro de 2016. Passaremos às leituras das matérias constantes para o expediente. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do ofício 01/2016 de Mariana Silva Giovanni. Ofício de número 001/2016. Ao excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal de Pedralva. Senhor presidente, com o cordial cumprimento e respeito, vimos perante vossa excelência solicitar a dependência da Câmara de Vereadores no dia 19 de outubro do corrente ano, às 18 horas, onde será debatido a possibilidade de criação de uma ONG no município, cuja finalidade será o cuidado com animais carentes. Entre os temas abordados, destacam-se a necessidade urgente de se criar alternativas para se tirar o maior número possível de animais das ruas, dar tratamento adequado e integrá-los à família, que lhe deem amor, carinho e uma vida digna. Ao trocinho, desejamos convidar Vossa Excelência e os demais edis para este encontro, que acreditamos ser muito útil para toda a nossa comunidade. Razão pela qual requer-se também que o teor do presente ofício seja lido em plenário da reunião do dia 17 de outubro próximo. Certo de sua já conhecida compreensão, ficamos no aguardo do posicionamento de Vossa Excelência, renovando expressões de alta consideração e apreço. Atenciosamente, Pedralva, 13 de outubro de 2016. Mariana Silva Giovanni. Informo que a presidência já deferiu, cedendo espaço para essa reunião, que será no dia 19, às 18 horas. Quarta-feira. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do relatório da Comissão Especial, instituída pela portaria número 06/2016, para apuração de possíveis irregularidades de aquisição de máquinas monitorizadoras de condições de sua garantia e utilização pela Prefeitura Municipal de Pedralva. Relatório de Comissão Especial, instituída pela portaria de número 06/2016, para apuração de possíveis irregularidades na aquisição da máquina motoniveladora e condições de sua garantia e utilização. Integrantes: Marcos Batista, Carlos Luiz Braga, João Alberto Silva. 1. Introdução. Em 28 de março de 2016, foi protocolado na Câmara
um requerimento de autoria do vereador Dailton de Paulo e Silva, solicitando a constituição de uma comissão especial, a fim de averiguar as condições relativas à aquisição de uma máquina motoniveladora pelo município no início de 2015, bem como em relação às condições de utilização e as circunstâncias que levaram à quebra dessa máquina, que na ocasião já se encontrava fora do uso há 5 meses. Tal requerimento foi uma continuidade das iniciativas previamente tomadas pelo vereador Marcos Batista, que no ano de 2015 já havia apresentado 2 requerimentos de informações ao prefeito sobre o mesmo assunto, nos dias 5 de novembro e 10 de dezembro. Para apurar tais fatos, foi constituída pelo presidente da Câmara, em 29 de 3 de 2016, através da portaria de número 06/2016, a presente comissão especial, compostas pelos vereadores Marcos Batista, Carlos Luiz Braga e João Alberto Silva. Para cumprimento de sua missão, a comissão primeiramente se baseou nas respostas apresentadas pelo prefeito aos requerimentos anteriores do vereador Marcos Batista. E para complementar a análise, solicitou e obteve junto ao Poder Executivo várias informações, como as cópias do convênio e do processo de licitação para aquisição da Patrol, e informações sobre a aplicação da garantia contratual e sobre os defeitos apresentados pelo equipamento, e ainda sobre as providências tomadas para o seu reparo. A comissão também colheu os depoimentos de 5 servidores públicos, especialmente sobre as circunstâncias de uso da máquina e os defeitos apresentados, sendo o mecânico Sebastião José Muso, os operadores Francisco Paulo de Oliveira e José Camilo dos Santos, o diretor do Departamento de Transportes, Paulo Roberto da Silva, e o diretor do Departamento de Obras, Claudinei Torquato. 2. Resumo cronológico dos fatos. 2.1. Convênio com o MAPA. Em 31 de 12 de 2013, o município de Pedral firmou convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, com vigência até 30 de 6 de 2015, tendo como objeto a aquisição de patrulha mecanizada, visando apoiar o programa de fomento ao setor agropecuário em municípios do estado de Minas Gerais. No plano de trabalho, o município registrou que o repasse seria utilizado para a compra de uma motoniveladora com potência nominal de motor de até 135 HP. O valor original do convênio era de R$ 388.050, incluindo um repasse de R$ 380.250 da União, mais uma contrapartida de R$ 7.800 da Prefeitura. Em 10 de 4 de 2014, após verificar por meio de cotações no mercado que tal valor não seria suficiente para o pagamento da máquina, o município celebrou o primeiro termo aditivo com o MAPA, elevando o valor da contrapartida da Prefeitura para R$ 134.750, totalizando a previsão de gasto em R$ 515 mil. Em 20 de 1 de 2015, após o término da licitação para aquisição da máquina, com a definição do valor final, foi firmado novo termo aditivo para ajuste do valor da contrapartida do município, reduzido então para R$ 49.549. Consta que o município realizou a prestação de contas da aplicação do recurso à Caixa Econômica Federal, sendo esta aprovada. Registra-se também que este convênio foi celebrado em virtude de uma emenda parlamentar ao orçamento da União de 2013, de autoria do então deputado Odair Cunha, destinada ao fomento ao setor agropecuário em municípios do estado de Minas Gerais, no valor de R$ 390 mil, especificamente para a aquisição de uma motoniveladora, conforme ofício fornecido
pelo prefeito. Processo de licitação. A aquisição da motoniveladora deu-se através de processo licitatório número 128/2014, pregão eletrônico número 01/2014. Registra-se que foi adotado a modalidade de pregão eletrônico por recomendação contida no próprio convênio, em atendimento a normatizações do governo federal. Decreto Federal número 5.504/2005. O pregão foi então realizado através do sistema de pregões eletrônicos da empresa denominada Bolsa de Licitações e Leilões, BLL. A abertura da licitação deu-se a partir de uma solicitação de compra feita pelo secretário de Finanças e Planejamento, o senhor Reiber Baltazar Almeida Rosa, em 25/8/2014, com a seguinte descrição: aquisição de maquinário motoniveladora para atender a Secretaria Municipal de Obras. Nota-se que esta requisição não apresentou nenhuma descrição do equipamento e que somente foi feito posteriormente através do termo de referência que acompanhou o edital da licitação. Segundo informado pelo prefeito, esta requisição foi assinada pelo secretário de Finanças, por determinação dele próprio, prefeito, devido à inexistência de um secretário de obras na época. Faz ao valor estimado de R$ 515 mil, baseado em cotações prévias, foi certificado pelo prefeito do processo licitatório em 25/4/2014, que a prefeitura dispunha de recursos orçamentários no valor correspondente à contrapartida necessária, de R$ 134.750, para complementação do repasse do mapa, visando a aquisição do equipamento. No entanto, verificando-se o orçamento do exercício 2014, anexo do QDD, página 84, nota-se que a dotação informada pelo prefeito continha um saldo de apenas R$ 390 mil, mas sendo tal valor associado à fonte 124, transferência de convênios não relacionados à educação, à saúde, nem à assistência social, não se tratando de recursos próprios do município, fonte 100, recursos ordinários. E comprovando-se a falsidade da declaração do prefeito, o processo também contém uma declaração assinada pela contadora Maria Cristina de Oliveira Abreu, datada em 25/8/2014, afirmando que no orçamento não foi previsto valor na fonte de recursos 100. Na presente data, a tesouraria não dispõe de recursos próprios para que possa ser remanejado. Seguindo adiante, foi elaborado e expedido o edital da licitação, no qual constou como objeto a aquisição do seguinte equipamento: motoniveladora 0 km, articulada, com potência líquida no motor mínima de 178 HP em todas as marchas. Motor diesel turbo alimentado de 6 cilindros em linha 4 tempos. Transmissão de conversor de torque com 6 marchas avante e 3 a ré. Nivelador automático. Controles de deslocamentos laterais e angular, operados hidraulicamente. Cabine fechada com ar-condicionado, com certificado contra capotagem, ROPS e FOPS, contra queda de materiais. Limpador de para-brisas, assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança. Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura mínima de 3,9 mm e altura mínima de 610 mm. Controles de deslocamentos lateral e angular, operados hidraulicamente. Ripper traseiro com no mínimo 5 dentes e penetração mínima
de 350 milímetros, ajustáveis, círculos construídos em uma só peça com giro de 360 graus, lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais, espelhos retrovisores externos, alarme de deslocamento a ré, extintor de incêndio e suporte. No item 3 do termo de referência anexo ao edital, também constou que somente será aceito produto novo, 0 km. O edital da licitação foi regularmente publicado nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais, no dia 25/10/2014. E a sessão de julgamento do pregão ocorreu no dia 11/11/2014, do qual participaram as seguintes empresas com os seguintes valores: licitante, proposta inicial, proposta final e classificação. DOC, licitações limitada, proposta inicial 515 mil, proposta final 430 mil, classificado em terceiro lugar. XCMG, Brasil Indústria Limitada, 480 mil reais inicial, proposta final 429.800 reais, classificado em segundo lugar. Reagro, Distribuidora Limitada, proposta inicial 700 mil, proposta final 429.799 reais, classificado em primeiro lugar. MGX Soluções Comerciais Limitada, proposta inicial 515 mil, proposta final 515 mil, classificado em quarto lugar. Faz a estes valores, sagrou-se vencedora da licitação a empresa Reagro. A prestação de informações falsas pelo prefeito iniciou-se na celebração do convênio com o MAPA, através de declaração por ele firmada em 31/12/2013, na qual declara que os recursos necessários à composição da contrapartida estão assegurados na forma da LOU 907/2013, de 18/11/2013, deste município. A empresa vencedora distribuidora, sediada na cidade de Goiânia, Goiás, com o valor de R$ 429.790, sendo o equipamento oferecido o seguinte: motoniveladora, marca Photon Lovon Bramax, modelo FL200G, ano 2011, modelo 2012, aí aqui tem o número de chassi, BRTX 200M1 P2053. Após o trânsito do prazo para recurso, foi firmado o contrato número 236/2014, assinado em 17/11/2014, com o prazo de entrega da máquina em 30 dias a partir do recebimento da ordem do fornecimento. A nota de empenho de número 3.867 foi lavrada no mesmo dia do contrato, porém, a nota fiscal foi expedida somente em 16/1/2015, nota fiscal número 041, e o pagamento foi realizado mediante transferência bancária no dia 3/3/2015. É questionável a descrição do equipamento que constou na nota fiscal, tendo registrado apenas motoniveladora conforme edital, não constando sequer a identificação da marca, modelo do produto e ano de fabricação da máquina. Face ao valor resultante da licitação, a contrapartida final do município foi de R$ 49.549, mantendo-se a utilização do valor integral repassado pelo MAPA de R$ 380.250. O prazo da vigência do contrato era de 12 meses, considerando o cumprimento do período da garantia. Face à previsão do convênio com o MAPA, o processo licitatório foi enviado à Caixa Econômica Federal no dia 2/12/2014, tendo a Caixa Econômica Federal respondido em 2/1/2015, através do ofício, no qual informou que a aquisição foi considerada viável e, desta forma, autorizando a concretização da compra.
2.3. Entrega da motonniveladora. A entrega da Patrol foi feita no dia 16 de 1 de 2015, portanto, 60 dias após a assinatura do contrato. Porém, o município não promoveu a aplicação de multa por atraso do fornecimento, embora o prazo previsto fosse de 30 dias. Sobre este fato, o prefeito justificou que o município se encontrava em recesso de final de ano e que a entrega foi agendada entre as partes. Segundo informado pelo prefeito em seu ofício de número 128/2016, de 1 de 8 de 2016, e confirmado pelos depoimentos, foi o próprio prefeito quem se responsabilizou pelo recebimento da máquina e pela vistoria por ocasião de sua entrega à prefeitura. O mecânico Sebastião José Muso confirmou em depoimento a esta comissão que quando a Patrol chegou, não fez vistoria na máquina para testar se estava de acordo com as condições exigidas na compra e se não apresentava defeito. Talvez por inexperiência, o que não deixa de caracterizar negligência, visto que não se trata de uma tarefa de sua competência, o prefeito sequer verificou a documentação da máquina, não checou a sua procedência, nem a comprovação de que se tratava de um equipamento realmente novo e sem uso. Tanto assim que o prefeito sequer se deu conta de que a máquina já contava com mais de 3 anos de fabricação, por ocasião de sua entrega, fabricação 2011, ou seja, não era nova. Através de ofício, o prefeito informou a esta comissão que somente tomou conhecimento dessa informação depois que a mesma foi apontada por um vereador, supostamente o vereador Marcos Batista, que apresentou os primeiros requerimentos de informações no final do ano de 2015. O prefeito também informou em seu ofício que não foi fornecido o manual de operação nem o certificado de garantia da máquina, por ocasião de sua entrega, conforme exigido pelo edital e contrato. Apesar disto, o executivo informou que não cogitou de recusar o recebimento ou fazer a devolução da máquina e nem registrou nenhuma ressalva sobre qualquer desconformidade do produto entregue ou sobre a falta da documentação. Sobre o manual, a empresa vendedora informou em sua defesa apresentada, faz a notificação da prefeitura, que forneceu o manual de informações sobre os locais de assistência técnica. 2.4. Garantia do equipamento. Na cláusula 8.1 do edital, constou a seguinte cláusula a respeito da garantia pelo equipamento a ser adquirido. 8.1. As garantias de funcionamento da assistência técnica referente ao objeto da licitação deverão ter o prazo mínimo de 12 meses a contar do recebimento definitivo do objeto pela contratante. No item 9.1 do termo de referência, anexo ao edital, acrescentou-se que seria obrigação do fornecedor apresentar certificado de garantia do fabricante com período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega do produto. Entretanto, segundo informado e declarado por escrito pelo prefeito, a empresa vendedora não forneceu o certificado de garantia, que deveria conter a data de sua vigência e os termos de validade e aplicação da garantia. De qualquer forma, em virtude do contrato assinado, a garantia vigorou até 16 de 1 de 2016. Após 8 meses na posse da prefeitura, tendo sido utilizada por 359,7 horas, a Patrol apresentou defeito grave que interrompeu o seu funcionamento. Segundo informado pelo prefeito, a prefeitura acionou a empresa vendedora para a execução dos reparos, através de vários contatos telefônicos e por e-mails, porém não obteve êxito no cumprimento da garantia contratual. No 12 de 2015,
diante do silêncio da empresa, a Prefeitura emitiu advertência através do ofício de número 001/2015, determinando o cumprimento das disposições contratuais no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de sanções previstas no edital e contrato, cláusula 7ª, 1 e 2. Tal ofício foi postado em 10/12/2015, sendo entregue à contratada em 14/12/2015. A contratada apresentou sua defesa em 15/12/2015, informando que, por ocasião da entrega da máquina, entregou também o manual e informações sobre os locais de assistência técnica e que desde então nunca foi notificada para prestar assistência técnica na máquina. Informou também que a responsabilidade pela vistoria da máquina é da assistência técnica autorizada pela fabricante e não da vendedora, que somente deveria ser acionada em caso de recusa da assistência técnica da marca. E acrescentou que é responsabilidade do adquirente encaminhar ou agendar a vistoria junto à assistência técnica. Em novo ofício, em 18/12/2015, o prefeito requisitou à empresa que encaminhasse a cópia do manual de informações sobre os locais de assistência técnica, alegando que tais documentos não haviam sido entregues ao município. Porém, em nova manifestação, no final de janeiro de 2016, a empresa apenas repetiu os argumentos de defesa, no sentido de isentar-se de responsabilidade, e não forneceu os documentos solicitados, o que levou o executivo a expedir uma nova requisição em data de 24/2/2016. Em resposta, a empresa Reagro informou que havia fornecido por e-mails todos os dados para o acesso à assistência técnica e, nesta ocasião, ao invés de fornecer os documentos impressos solicitados, forneceu apenas o endereço, telefone, site e e-mail da empresa fabricante, sendo que o site informado atualmente não existe. Neste interregno, em 11/1/2016, o prefeito instalou procedimento administrativo, a fim de apurar o possível descumprimento do contrato pela empresa Reagro, designando uma comissão composta pelos servidores municipais Luciano Ribeiro Fernandes, Paulo Roberto da Silva e Luzia Ângela da Silva. A Prefeitura enviou nova notificação em 21/3/2016, porém, esta retornou com a informação de que a empresa havia mudado de endereço. Na sequência, foi expedido notificação por edital em 12/5/2016 e, por fim, face ao silêncio da empresa, foi emitido o relatório final da comissão do processo administrativo. Neste relatório, tal comissão concluiu que a empresa não apresentou os locais da assistência técnica, descumprindo as garantias contratuais, baseando-se na declaração assinada pelo prefeito e pelo diretor do Departamento de Transporte, de que não lhe foi entregue nenhum documento referente a informações sobre os locais de assistência técnica. Concluiu também que a empresa Reagro equivou-se de sua responsabilidade por não ter retornado as tentativas de contato da Prefeitura através de telefonemas e e-mails. Em face desses fatos, acompanhando a recomendação da comissão, em 11/7/2016, o prefeito proferiu decisão determinando a aplicação à empresa Reagro de penalidades de declaração de inidoidade para licitar e contratar com a administração pública, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 2 anos. Decisão esta formalizada através de decreto número 1828, de 13 de julho de 2016.
O prefeito, por sua vez, ao ser questionado por esta comissão, se a prefeitura havia procurado assistência técnica junto ao fabricante em suas concessionárias, deu a entender que não o fez, pois informou que esta providência foi solicitada à empresa vencedora da licitação, através de contato telefônico, mas não obteve êxitos. E até recentemente, o executivo ainda estava solicitando à empresa que lhe fornecesse a relação das empresas para assistência técnica autorizada pela fabricante, mostrando que desconhecia tal informação e, por consequente, não haveria como acionar uma concessionária da marca. A comissão, porém, não se manifestou sobre a eventual responsabilização da contratada pelas despesas realizadas pelo município, como o reparo da máquina em virtude de defeitos ocorridos dentro da vigência de garantia. Até agosto de 2016, o executivo informou que não havia impetrado ação judicial contra a empresa Reagro para o cumprimento da garantia ou ressarcimento dos gastos do município. E informou também que não possuía um laudo técnico para testar os defeitos ocorridos na Patrol e comprovar que se tratavam de defeitos de fabricação. 2.5. Utilização do equipamento. De acordo com o registro do uso fornecido pela Prefeitura, consta-se que a máquina começou a ser utilizada no dia 27/3/2015 e manteve-se em operação até o dia 23/6/2015, quando apresentou problemas no Thunder e nos discos de freio após utilização por 300 horas e circulação por 292 km. Ficou parada nos meses de julho, agosto e setembro e voltou a operar no dia 1/10/2015. Foi usada por mais 15 dias, 60 km e voltou a apresentar defeito, dessa vez de maior gravidade. O defeito apresentado, segundo informado pelo prefeito em seu ofício, foi a quebra do eixo direito traseiro, parte dianteira e cubo da roda e rolamentos. A comissão também investigou a circunstância da ocorrência dessa quebra da máquina e verificou o seguinte: durante seu tempo de uso em 2015, a máquina foi operada pelos servidores Francisco Paulo de Oliveira, o Torradinha, José Camilo dos Santos, sendo este último quem o operava na ocasião de sua quebra mais grave, em 15/10/2015. Constatou-se que o servidor José Camilo atuava em desvio de função, visto que seu cargo na prefeitura é de ajudante de serviços gerais. Na véspera da quebra, a máquina já estava apresentando um barulho anormal, segundo informado pelo mecânico Sebastião José Muso e do operador José Camilo, e que foi informado ao diretor do Departamento de Obras, o senhor Paulo Roberto da Silva, fato negado por este. Porém, no dia seguinte, mesmo sabendo do problema, o senhor Paulo Roberto determinou que a máquina continuasse em operação, mas logo ocorreu a quebra do equipamento durante seu deslocamento para o local onde iria atuar. A prefeitura não instaurou nenhuma sindicância para apurar as circunstâncias do dano ocorrido com o equipamento, nem averiguar se houve defeito, acidente, negligência ou imperícia, ou nem para apurar a ordem temerária do chefe de departamento para o uso de um equipamento que já apresentava sinais de defeito. Outro aspecto verificado por esta comissão foi a capacitação dos servidores da prefeitura para a operação da máquina adquirida. Em declaração prestada pelo prefeito ao MAPA por ocasião da celebração do convênio em 17/12/2013,
O mesmo prefeito declarou que o responsável pelo gerenciamento da motoniveladora seria o senhor Sebastião José Olindo, e atestou que o mesmo possuía treinamento para operar a máquina. Informou também que a responsabilidade de uso ficaria a cargo do órgão municipal de agricultura, bem como a guarda e manutenção, e comprometeu-se de implementar um plano racional de utilização, conservação e manutenção da máquina. No entanto, segundo o apurado, quem ficou responsável pela operação da máquina na maior parte do tempo foi o senhor José Camilo dos Santos, que sequer ocupa cargo de operador de máquinas na prefeitura. Em seu ofício número 128/2016, o prefeito informou à Câmara que não houve nenhum treinamento específico dos operadores da prefeitura para a utilização dessa máquina, mas que o senhor José Camilo recebeu o treinamento através de um outro servidor já qualificado e experiente na operação de motoniveladora, supostamente o senhor Francisco Paulo de Oliveira. Porém, o servidor José Camilo disse que não recebeu treinamento. O mecânico Sebastião José Muso, embora desconhecendo a causa da quebra da máquina, expôs sua opinião de que isso não teria ocorrido por culpa dos operadores e considerou como profissionais capacitados. 2.6. Reparação da motoniveladora. Apesar da vigência da garantia contratual, a Prefeitura contratou em 14/7/2015, contrato número 114/2015, a empresa Trator Vale de Pouso Alegre, Comércio de Peças Limitadas, para manutenção preventiva e corretiva da motoniveladora, com o preço de R$ 110 por hora de serviço, mais o custo das peças. Em ofício, o prefeito justificou que o fez a fim de permitir a retomada das atividades de manutenção nas estradas vicinais. Isto embora a prefeitura possuísse uma outra patrol para a mesma finalidade. O servidor Sebastião José Muso, mecânico da prefeitura, disse que inicialmente ficou sob sua responsabilidade realizar reparo nessa máquina, e que também o mecânico Luiz Fernando realizou procedimentos nessa máquina. Disse que não fez vistoria na máquina quando de sua entrega, mas que quando teve contato com ela pela primeira vez, não recebeu qualquer problema ou barulho anormal. Porém, quando ocorreu o defeito de maior gravidade, em outubro de 2015, informou que o reparo dependeria de contratação de uma empresa especializada, pois a prefeitura não dispunha dos equipamentos necessários para efetuá-lo. Em 5/5/2016, o prefeito informou a esta comissão que a reparação estava em andamento, aguardando a aquisição de peças pela empresa contratada para este fim. Neste ofício, informou também que não há diagnósticos preliminar ou suspeita sobre o motivo do defeito, quebra do equipamento. Posteriormente, em 1/8/2016, o prefeito informou que a reparação da máquina já estava concluída. Soube-se que o serviço foi efetuado pela empresa Trator Vale de Pouso Alegre, sendo inteiramente custeado pela prefeitura. Apesar de solicitado, o executivo não encaminhou a esta comissão as cópias de notas de empenho e notas fiscais relativas aos serviços de reparos e ao fornecimento de peças. Porém, em consulta realizada ao portal da transparência da Prefeitura Municipal, foram realizados 2 empenhos em favor da referida empresa, datados em 4/4/2016, sendo o empenho no valor de R$ 12.158,04, referente à aquisição de peças para a motoniveladora, e outro no valor de R$ 4.510, relativo ao pagamento pela prestação de serviços para a manutenção do mesmo equipamento, calculando-se com base no preço
unitário informado no contrato com a citada empresa, verifica-se que este valor corresponde à remuneração de 41 horas de trabalho técnico. E aqui está o anexo, os empenhos. 3. Análise dos fatos. Com base nos fatos relatados nessas manifestações, chegamos às seguintes conclusões acerca de anomalias, de irregularidades detectadas no processo de aquisição, recebimento, utilização e reparação da motoniveladora Photon Lovo Max, modelo FE 200G, pela Prefeitura Municipal de Pedrão. É questionável a necessidade da aquisição da motoniveladora, vez que o município já possuía uma outra Patrol seminova, de boa marca, em perfeitas condições de uso, de forma que a aquisição de uma segunda máquina, no mínimo, não era prioritária. O prefeito informou que o objetivo da compra era a manutenção dos 650 quilômetros de estradas vicinais do município, mas não comentou sobre a capacidade de trabalho da primeira máquina já existente. Não foi elaborado levantamento de demanda para comprovar a necessidade de novo equipamento. Nem consta que tinha sido consultado nenhum secretário municipal ou chefe das áreas de obra, transporte ou agricultura. Este fato faz-se presumir que a compra se deu não por ser uma prioridade para o município, mas simplesmente porque houve atuação política de um deputado que presenteou o prefeito com uma emenda ao orçamento da União para esta finalidade, sendo desconhecido o motivo de escolha dessa destinação. 3.2. O edital e o termo de referência que o acompanhou foram deficientes, especialmente no tocante à formulação de uma descrição do equipamento que favorecesse a qualidade do produto a ser adquirido e principalmente no tocante ao atendimento pós-venda. Não foi exigida comprovação de que a fabricante tivesse representação e assistência técnica no país, nem foram detalhadas as condições de prestação da assistência técnica, o que era essencial para um equipamento deste porte e com as peculiaridades que tem de uso de regime severo de alto custo de manutenção e peças de reposição. Também pecou o edital por não exigir comprovação de vínculo do fornecedor com a fabricante e que permitiu que uma empresa com objeto social genérico, basicamente uma intermediária de produtos e serviços para órgãos públicos, participasse e vencesse este certame, mesmo sem ser representante autorizada da marca fabricante e sem possuir nenhuma estrutura para prestação de assistência técnica ao equipamento por ela vendido. Por se tratar de um equipamento caro e de produção em escala relativamente produzida, deveria também o edital ter apresentado exigências mais detalhadas sobre a rede de assistência técnica, credenciada pela fabricante, a fim de garantir a disponibilidade de concessionárias e uma distância razoável para atendimento de eventos cobertos pela garantia da fabricação e pela manutenção adequada do equipamento. O resultado disso é que a prefeitura adquiriu uma máquina aparentemente importada, de uma máquina pouco conhecida, de qualidade duvidosa e que não possui uma assistência técnica abrangente, ou nem a possui. 3.3. O prefeito municipal e o diretor do Departamento de Transporte, o senhor Paulo Roberto da Silva, foram extremamente negligentes com o interesse do município no ato do recebimento da motoniveladora. O prefeito, embora leigo, foi quem assumiu a responsabilidade pela vistoria da máquina e pelo ato do recebimento formal, ato absolutamente temerário, o que contribuiu para os problemas que se
seguiram. Isso porque, neste ato, além de não ter ocorrido uma vistoria técnica, os mencionados agentes sequer se preocuparam em verificar a conformidade documental do produto em relação ao edital. Não exigiram a entrega do manual de instruções, nem do certificado de garantia, nem da relação de rede da assistência técnica do fabricante, nem verificaram os documentos que indicavam a origem da máquina e o seu ano de fabricação. Ocorre que, como inicialmente atestaram a entrega do bem, sem nenhuma ressalva, permitiram que se presumisse que a contratada havia cumprido suas obrigações e que inclusive foi posteriormente alegado por ela em sua defesa no processo administrativo. Também, em consequência dessa negligência, a Prefeitura ficou sem informações sobre como acionar a garantia e a respeito das providências e do destino para encaminhamento da máquina quando apresentou defeito, acabando por assumir por sua conta e risco a responsabilidade e o custo pelos reparos. Nota-se que, segundo o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia contratual é conferida mediante termo escrito, no qual se deve esclarecer em que consiste a garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução ou uso do produto em linguagem didática com ilustrações. 3.4. Como consequência dessa negligência, o município adquiriu em janeiro de 2015 um equipamento fabricado no ano de 2011, ou seja, com mais de 3 anos de fabricação. Talvez fosse realmente 0 quilômetro, cuja constatação dependeria de uma vistoria técnica no ato do recebimento, mas certamente não era nova, conforme exigia o edital. 3.5. O prefeito e o diretor do departamento de transporte também foram negligentes quando permitiram que a motoniveladora entrasse em operação sem fornecer um treinamento prévio aos operadores e por entregá-la a um servidor que sequer exercia o cargo de operador de máquina. 3.6. Além da negligência inicial, o prefeito e seus auxiliares diretos permaneceram numa conduta de omissão à medida em que a patroa começou a apresentar defeitos e quebras, pois não procuraram acionar a assistência técnica credenciada da fabricante e insistiram em delegar responsabilidade pela garantia exclusivamente à empresa vencedora e ainda assim sem notificá-la formalmente, mas através de simples ligações telefônicas sem registros. De acordo com o contrato firmado com a empresa vencedora, a Prefeitura tinha o compromisso contratual de notificar a contratada imediatamente sobre as faltas e defeitos observados e que não ocorreu de maneira juridicamente eficaz. De acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, o fabricante, o produto, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência da culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito decorrente de projetos, fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação ou acondicionamentos de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Nos termos do artigo 13 da mesma lei, o comerciante, vendedor é conjuntamente responsável apenas quando a fabricante ou importador não puder ser identificado ou quando o produto for fornecido sem identificação clara
de seu fabricante ou importador. A priori, parece-nos que nenhuma dessas hipóteses ocorreu e, portanto, parece pouco viável a ideia de atribuir diretamente ao vendedor a execução desta garantia. Assim, fica caracterizado que o prefeito deixou de defender os interesses, de zelar pelos direitos do município, por não acionar garantia em tempo hábil e pelo caminho legal correto, rede de concessionárias do fabricante. 3.7. Também houve negligência do executivo por não providenciar uma perícia adequada e a elaboração de um laudo técnico mecânico sobre os danos ocorridos na máquina por ocasião de sua quebra e que apontasse as causas prováveis do problema. Laudo este que seria de extrema importância para permitir, em última análise, a promoção de uma ação judicial contra a empresa vendedora ou a fabricante. Desta forma, contribuíram para que o custo com reparo recaísse integral e indevidamente sobre o município, causando assim prejuízo ao erário público. Sem este laudo, a causa de quebra permanece ignorada, podendo ser decorrente de baixa qualidade do equipamento, ou defeito de fabricação, ou do tempo que ociosidade, mais de 3 anos de uso, ou falha de operação. Diante dessas incertezas, é inviável mover ação de responsabilidade contra a vendedora ou a fabricante. 3.8. Apesar de todos os erros da administração municipal, a maioria deles atribuível diretamente ao prefeito, não se pode negar a existência de má-fé da empresa vendedora em diversos aspectos, os quais, todavia, somente se concretizaram em virtude da omissão ou conveniência dos agentes do município, notadamente por oferecer uma máquina com mais de 3 anos de uso sob o rótulo de 0 km, ludibriando a equipe de pregão e os agentes do município que o receberam. Por se dispor a vender um produto com grande porte, como esta máquina, sem possuir aparentemente nenhum vínculo comercial ou o seu fabricante ou importador. Por não entregar ao município, junto com a máquina, o seu certificado de garantia, manual de instruções e informações complementares, conforme exigido pelo CDC e pelo edital. Por esquivar-se de atender às solicitações da assistência do município, mesmo que feitas indevidamente apenas por telefone. Por esquivar-se de fornecer as informações solicitadas quando foi formalmente notificada pelo município. Por negar ter recebido, por meios informais, solicitações da assistência do município. Quatro. Conclusões. Em vistas dos estudos e da apuração realizada por esta comissão, chegamos às conclusões que se seguem. Letra A. O erário público foi lesado devido à conduta negligente do prefeito e de outros agentes da administração municipal, mas todas a ele subordinados. Em vários momentos, desde a abertura da licitação, sem recursos orçamentários, a elaboração incompleta do edital, o recebimento da máquina sem conferência, nem vistoria, a falta de treinamento dos operadores, a autorização para o uso, mesmo depois que a máquina começou a apresentar anomalias, o erro no acionamento da garantia pelo vendedor e a falta de elaboração de um lado técnico para caracterização do dano e dos motivos do defeito. Por essas condutas, deve o prefeito ser responsabilizado pessoalmente, junto com o diretor do Departamento de Transporte, mediante representação ao Ministério Público para as providências judiciais cabíveis. Letra B.
E, não obstante as graves negligências verificadas por parte do poder público, deve o município buscar a responsabilização judicial da empresa vendedora, assim como a fabricante, caso fique constatado que a quebra da máquina ocorreu em virtude de defeito de fabricação. Por isso, será necessário elaborar um laudo técnico já informado neste relatório. Frisa-se que, nos termos do artigo 27, a ação de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em 5 anos e a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Além disso, para aumentar a chance de viabilidade de ação judicial, o artigo 47 do Código do Consumidor também prevê que as causas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Com essas considerações, damos por encerrado o trabalho dessa comissão, que apresentamos ao presidente da Câmara, através desse relatório, a fim de que dele dê conhecimento ao plenário dessa casa e o encaminhe ao prefeito municipal, ao Departamento de Controle Interno da Prefeitura e ao Ministério Público, para que sejam tomadas as providências aqui recomendadas, tanto reparadoras, tanto punitivas, além das preventivas de outras condutas semelhantes no futuro. Pedralva, 13 de outubro de 2016. Marcos Batista, presidente da comissão. Carlos Luiz Braga, vice-presidente da comissão. João Alberto Silva, secretário da comissão. Gostaria de parabenizar Marcos Batista, Carlos Luiz Braga e João Alberto Silva pelo brilhante trabalho que fizeram dentro dessa comissão, que mostrou via os detalhes que não era de conhecimento da gente, que a gente fica envergonhado de ver o que realmente aconteceu. E as providências cabíveis serão tomadas por parte dessa presidência. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei 015/2016. Senhor presidente, pela ordem, eu solicito a retirada da leitura do parecer 015, tendo em vista que está indo para a segunda votação. Coloco em votação a solicitação do vereador Sebastião Dailton de Lima para que seja dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei 015/2016. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Sebastião Dailton de Lima, ficando dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei 015/2016. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 015/2016. Senhor presidente, caros colegas, os cidadãos presentes, boa noite. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, na semana passada eu nem fiz um comentário a respeito desse projeto, mas esse projeto é um projeto muito importante que entrou nessa casa. Nós vínhamos cobrando do senhor prefeito e juntamente com a secretária da Educação que enviasse para essa casa, porque era um sonho de todo o corpo docente da escola, das professoras, de todos aqueles que atuam nesse trabalho árduo, que acontecesse, chegasse esse momento, que esse projeto entrasse nessa casa e que nós pudéssemos aprová-lo para que comece a exercer a democracia também dentro da escola. Então, esse projeto hoje, já indo pela sua segunda votação, é um projeto muito importante, da qual vai atender às necessidades da nossa escola, né? E foi um projeto que eu faço parte da primeira Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual nós nos empenhamos, pedimos até a presença do assessor jurídico dessa casa, para fazer uma análise mais profunda sobre o projeto, da qual chegou ao seu final e tendo um final feliz, da onde já vai para a sua segunda votação. Muito obrigada.
Coloco em segunda votação o projeto de lei 015/2016, que estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do requerimento do vereador Dailton de Paulo e Silva. Excelentíssimo senhor Gerson Luiz Correia, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Elaborar, junto com o assessor jurídico da prefeitura, projeto de lei, criando programa de incentivo ao pequeno produtor rural, com fornecimento de 3 horas gratuitas de trator para cada pequeno produtor, arar, gradear e roçar suas terras. Justificativa. Em agosto de 2013, em novembro de 2015, apresentei este mesmo requerimento nessa casa, o qual foi encaminhado ao senhor prefeito. Porém, mais de 3 anos se passaram e este benefício não foi instituído em Pedralva. Sabemos que a economia de nosso município se encontra concentrada no setor rural. E para que esse setor se torne cada vez mais próspero, precisa haver incentivo por parte do poder público. Para isso, precisa haver programas voltados a ajudar o homem do campo. O presente requerimento é de grande relevância, pois os pequenos produtores rurais de nosso município estão sofrendo com o baixo preço de suas mercadorias e o alto preço dos insumos agrícolas, precisando da ajuda e apoio do poder público, com o fornecimento de trator para arar, gradear e roçar a terra. Trata-se de um programa totalmente plural, onde não deverá haver, de maneira alguma, distinção de partido ou ideologia política, e onde todo pequeno produtor poderá receber o benefício. Esta atividade tem grande dimensão e importância junto aos agricultores do município e poderá ser iniciado com equipamentos próprios do município. Estamos a pouco mais de 2 meses do fim deste mandato e ainda há tempo para que o atual prefeito crie este programa para ser implantado pelo novo governo, que inicia em 1º de janeiro de 2017. Conto com a aprovação dos nobres colegas vereadores e com o senhor prefeito para atender esta reivindicação. Câmara Municipal de Pedralva, 17 de outubro de 2016. Dailton de Paulo e Silva, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Dailton de Paulo e Silva. Excelentíssimo senhor presidente Gerson Luiz Correia, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, por presente, esse requerimento, meus caros colegas, é de grande importância para o nosso município, que nós temos conhecimento, que nós temos bastante pequenos produtores. Já o 3º requerimento que eu entro nesta casa e não foi atendido até hoje. Então, por isso que volto hoje entrando com esse requerimento, mesmo o prefeito criando esse projeto para vigorar em 2017, o novo parlamentar que vai assumir esta casa, 2 reeleitos, Marcos Batista e João Alberto Silva, que deve continuar cobrando do novo prefeito, porque se o prefeito tivesse atingido os pequenos produtores do município de Pedralva, penso eu, ele tinha ganhado a eleição. Porque o povo ia ficar satisfeito com esse atendimento. Porque tem gente sofrendo aí, inclusive o filho do Zé Grilo no Tamanduá, eu dei para plantar no meio da laranja, milho, e não conseguiu a grade até hoje. Porque vai pagar, fica caro. E a prefeitura tendo vários tratores, que podia estar tudo arrumadinho para atender esses pequenos produtores. Eu vou manifestar mais na palavra livre, eu conto com o apoio e a aprovação de Vossas Excelências. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente,
esse requerimento que o nobre vereador Dailton de Paulo Silva apresenta hoje é um requerimento muito importante, não só esse, como os dois anteriores também, né? Senhor presidente, nós sabemos que esses tratores que a prefeitura possui foi adquirido através da Secretaria, do Ministério da Agricultura, para atender os agricultores, arar a terra, gradear a terra, preparar o solo, o plantio dos produtores. E nós vimos que durante esses 4 anos, esses tratores sequer fizeram 1 hora de serviço para os produtores, tanto arando terra como gradeando para o plantio dos nossos produtores. Vamos deixar muito bem claro, os tratores foram adquiridos no Ministério da Agricultura. Esse último trator que chegou é para atender os produtores. E os procedimentos foi feito tudo de forma irregular. Nenhum produtor foi beneficiado com esse trator que chegou aí para os municípios. Aí. Então, é um requerimento muito importante. Não, vereador, não é o primeiro, é o terceiro requerimento que Vossa Excelência apresenta, né? E é isso mesmo. Então, vou até adiantar aqui, né? Pedir aqui ao nobre vereador Marcos Batista, que é do partido do senhor prefeito, que foi eleito, que vai assumir a prefeitura, que a partir do dia 1º de janeiro de 2017, que faça os procedimentos corretos nessa administração, porque nós temos visto aí, tudo procedimento feito de forma errada. Então, a hora que assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, vamos fazer os procedimentos corretos, dos maquinários que a prefeitura tenha, atender os produtores, as pessoas. Eu estou aqui como vereador, estou aqui para dar maior apoio para o prefeito, né? Conte aí com o meu apoio como vereador, que eu vou estar aqui assumindo no dia 1º de janeiro a minha nova legislatura. Estou aqui para ajudar, mas faça os procedimentos corretos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, boa noite. Senhor presidente, também gostaria de fazer um comentário à questão deste requerimento do novo vereador Dailton de Paulo Silva, porque também vejo-me aqui nessa casa como representante do povo, também como pequeno produtor rural, que também estou deixando o cargo, mas dizer ao vereador Dailton que é um requerimento de grande importância para os nossos pequenos produtores do nosso município, e sabemos que o município de Pedralva, a maioria do município, os produtores são pequenos produtores, sabemos disso, que precisam realmente de arar a terra, gradear a terra, roçar o terreno para arar, cultivar o solo, porque a gente deu para plantio, na semente cara, adubo caro e todos os insumos caros. Então o pequeno produtor já entra no plantio, já entra com o bolso ferido, vamos dizer assim, senhor presidente, sem recurso. Então é um requerimento de grande importância. E o vereador Dailton fala no requerimento, né, para criar esse projeto de lei. Quando fala projeto de lei, para fazer esse projeto um programa, né, para atender os pequenos produtores rurais. E nós sabemos, nós vereadores não temos condição, nós não somos permitidos para botar projeto de lei que gera gasto para os cofres públicos, então isso parte do senhor prefeito. Então o vereador Dailton está aqui pedindo pela terceira vez, né, projeto de lei para que fala dentro da proposta de lei e os benefícios vão ser para os pequenos produtores. Então, Vossa Excelência, vereador Dailton, estou de parabéns. Até fala que o vereador Dailton, quando foi prefeito na gestão dele, sempre tinha os tratores aí prestando serviço, os pequenos produtores. Todo mundo sabe disso, não estou falando assim, demagogia, né? Que elogiar a Vossa Excelência falando assim, coisas que não foi feito, mas foi feito, a gente sabe disso. Inclusive, na época, meu pai também, até tinha um pequeno produtor rural, foi beneficiado disso aí, senhor presidente, com oração de terra pela prefeitura. E muitos outros também que eram beneficiados com isso. Isso quando o Ministério da Agricultura desenvolve maquinário para pedrar o setor agrícola, o maquinário precisa para atender o produtor rural do nosso município. Então esse requerimento é muito importante, grande importância, e espero que o novo prefeito, hoje está lá o Joel Silva, não venceu o mandato ainda, até pode elaborar esse projeto, mas se não for feito o projeto agora no final do mandato, que o novo prefeito sente em sua equipe, e temos aí vereadores sábios, né, que também preocupam com a causa popular, com os produtores rurais. Espero que esse projeto venha nessa casa no futuro e que aprove esse projeto, que é um projeto de grande importância, senhor presidente. Então, mais uma vez, deixo aqui o parabéns ao vereador Dailton, porque esse projeto é muito importante. Muito obrigado, tenho o meu apoio, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento apresentado pelo vereador Dailton de Paulo Silva, que estiver de acordo, permaneça com a comissão. Aprovado por unanimidade. Antes de passarmos aos pronunciamentos dos vereadores,
eu acho que todos os vereadores receberam o demonstrativo da movimentação financeira do mês de setembro, que encontra-se na mesa de todos. Nós fechamos o mês de dezembro, de setembro, com saldo de R$ 260.028,22. Como pode ser visto aqui, há um gasto de R$ 1.250, Arte Ferro Monte Souza, que foi quando que eu solicitei para que trocasse o portão, que o portão da garagem da Câmara era um portão vago, muito fraco e praticamente aberto. E estava correndo danos o veículo da Câmara ali dentro, de alguém jogar qualquer coisa, até mesmo atirar fogo ali dentro. Por isso foi de preservação e também foi feito aquela armação para que a gente possa utilizar a pedra de ardósia que já se encontra nessa casa para fazer uma mesa. E como vocês podem ver aqui, Prefeitura Municipal de Pedral, retenção de renda de poupança, valor de R$ 2.015,55. Portanto, essa é a aplicação que a gente faz no banco para não perder recurso algum. E tanto que nós tivemos até lucro, porque tivemos um gasto de R$ 1.250 com os bens que vai ficar para a Câmara e ainda sobra dinheiro dos R$ 2.015,55 que já está nos cofres da Prefeitura para servir para o município. São dinheiro que a gente aplicou para que não perdesse e que o pouco que vem vai ajudando, mas como podemos ver, isso é do mês, né, de setembro. Agora, se a gente for juntar todo o dinheiro, acredito eu que nós deveremos até o final do ano, só de geração de aplicação, mais de 10 mil para o município. A palavra em conta livre. Que, iniciando o processo para a concessão da medalha de mérito legislativo, cada vereador poderá indicar até o dia 30 de outubro o nome de um morador de Pedralva para ser agraciado com esta comenda. Para analisar se os nomes indicados atendem os que dispõe a resolução regulamentadora desta homenagem. Irei nomear uma comissão especial. Para tanto, irei proceder ao sorteio de 3 vereadores para compor essa comissão especial. Solicito ao secretário da mesa, vereador João Alberto Silva, que faça o sorteio de 3 vereadores.
José Marcos. Sebastião Dailton de Lima. Marcos Batista. Então, os vereadores sorteados para compor essa comissão foram Marquinho do Iado, Tião Lima e o Marcos Batista. Amanhã, às 2h30 da tarde, o assessor jurídico estará aqui na Câmara. Os vereadores que quiserem falar com ele, ele vai estar disponível a partir das 14 horas aqui. E convido o senhor vereador para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de outubro, às 20 horas. Boa noite a todos.